bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Mitri, o super lento, mestrando em Física Aplicada, e eu já flutuei igual o coiote antes de cair. O problema é que eu precisei de estudar muita física para isso dar certo. Se você já foi criança, você certamente já viu personagens correndo e de repente flutuando quando o chão sumia, pelo menos até o campo gravitacional voltar a interagir por ali. Ou brigas como a de Tom e Jerry, onde o Jerry inflava sua mão para um soco mais potente, o que inclusive me lembra um certo pirata que estica. A explicação para todo esse tipo de situação está na Toon Force, que seria o poder dos desenhos. É quando os autores brincam com as leis da física, favorecendo algum personagem. Ela se apropria do que a gente chama de suspensão da descrença, que é o que acontece sempre que a gente deixa de julgar uma coisa absurda numa série ou filme, porque a gente só quer relaxar e se entreter. Quando você sabe que você está vendo uma obra inventada, sua mente fica mais disposta a aceitar situações surreais como parte da narrativa. Mas será que existem casos em que a Toon Force tem algum embasamento na vida real? Uma Toon Force clássica é quando um personagem corre em alta velocidade para fora de um precipício, mas não cai enquanto ele não olha para baixo. Eu consigo analisar essa situação de duas formas, uma clássica e uma quântica. Pensando na mecânica clássica, o movimento rápido das pernas poderia gerar uma força de sustentação aerodinâmica para o personagem. O movimento cria um deslocamento de ar para baixo, o que pela lei da ação e reação pode criar uma força de sustentação no personagem. Essa força só precisaria de ter a intensidade certa para equilibrar o peso, como os usuários de Gepo fazem em One Piece. Isso fica fácil de ver nesse vídeo em super câmera lenta que eu gravei do Beija-Flor. A frequência de batida de asa gera uma força de sustentação exatamente igual ao seu peso, o que permite que ele fique paradinho. Mas o mais da hora é a Toon Force da vida real que rola quando ele para de bater as asas e ainda continua paradinho no ar. Mas investigando o vídeo eu percebi que o segredo estava na estabilização da cabeça do Beija-Flor, porque assim como uma galinha consegue ficar com a cabeça paradinha, o Beija-Flor também consegue. Então durante o tempo que ele para de bater a asa, o corpinho dele cai um pouco, só que o danadinho compensa isso esticando o pescoço para deixar a cabeça perfeitamente parada, mirando no néctar. O problema pro coiote é que ele é bem mais pesado que um beija-flor e além de não ter essa estabilização de cabeça que as aves têm, ele não tem pernas aerodinâmicas. Então se um beija-flor precisa de quase 100 batidas de asa por segundo, imagina quantas batidas de perna bem mais pesadas e nada aerodinâmicas o coiote precisaria dar para equilibrar pelo menos 70 newtons de peso. Eu acho que a gente teria que criar uma outra Toon Force para justificar isso. Saindo da física clássica e indo direto para o mundo quântico, eu vou usar o efeito do observador para explicar essa Toon Force. Você já deve ter ouvido falar que na mecânica quântica, quando você observa um experimento, ele pode mudar o resultado. É exatamente isso que rola com o coiote antes dele olhar para o precipício. Antes de ter a consciência da falta de chão sob os pés, ele flutua, e o seu ato de olhar para baixo foi o que mudou o estado do experimento, derrubando ele. Mas será que na quântica é isso mesmo que rola? Mas é claro que não! A física quântica estuda a matéria nas suas menores escalas possíveis, coisa do tamanho dos átomos, e muitos dos fenômenos que acontecem nessas escalas não acontecem na escala que a gente vive, que é umas 10 bilhões de vezes maior que um átomo. Só isso já tornaria a situação do coiote impossível. Além disso, o tal efeito do observador costuma ser mal explicado com muitas simplificações e mesmo em documentários, você vai encontrar umas explicações que deixam entender que o observador do experimento é o olho humano, só que não é assim. Como no famoso experimento da fenda dupla, os físicos emitem elétrons que podem passar por duas fendas possíveis. Atrás delas tem um detector de elétrons que indica onde eles chegam. Depois de vários elétrons serem emitidos um a um, rola um padrão de interferência como se eles fossem ondas. Mas quando os físicos tentam saber por qual fenda os elétrons estão passando, o padrão some e os elétrons parecem ter viajado como partículas. Uma doideira, né? É claro que eu tive que simplificar a explicação desse experimento, mas o que eu quero te contar é que o que permite que os cientistas saibam por qual fenda os elétrons passaram não são os olhos deles, não tem nada a ver com as suas consciências. São os instrumentos de medição que, a nível quântico, sempre vão interagir com o que está sendo medido. A gente não consegue observar fenômenos quânticos diretamente, simplesmente olhando. Essas medições sempre são intermediadas por interações que vão mudar o estado quântico do que está sendo medido. Mas para não simplificar e nem complicar demais, você pode aprofundar esses assuntos num curso de física de verdade. De toda forma, nenhum efeito quântico pode desligar a gravidade pro coiote. E como ele tá sempre caindo de penhascos, uma das Toon Force que eu mais gosto é quando uma parte do corpo do nosso amigão cai antes das outras. Foi tipo isso que eu tentei fazer me pendurando no elástico, mas eu descobri que na vida real acontece o contrário.
Diferente do coiote, que vai sendo puxado para baixo e sendo esticado enquanto que o seu corpo permanece parado na parte de cima, o experimento da mola em queda mostra que, na verdade, a extremidade inferior de um corpo elástico fica completamente paradinha no ar, enquanto que a extremidade superior é que vai se recolhendo. Foi aproveitando desse conceito que eu consegui flutuar por um tempo. Ao me pendurar em elásticos, eu equilibrei o meu peso com a força elástica deles, e por isso, antes de soltá-los, o meu corpo estava em equilíbrio. Mas no momento em que os elásticos são soltos, eles ainda estão tensionados, e até essa tensão acabar completamente, o meu corpo ainda vai sentir uma força para cima equilibrando o meu peso. A extremidade inferior de corpos elásticos flutua só enquanto o corpo elástico ainda está tensionado, e o preço que o sistema paga por isso é ter o movimento de queda da extremidade superior bem mais rápido que um corpo em queda livre teria. Além disso, o centro de massa do sistema cai perfeitamente dentro do movimento de queda livre. Então essa sensação de flutuar também teria alguns poréns que precisam ser levados em conta. A moral da história é que, a não ser que você seja um beija-flor ou tenha uma super câmera lenta, dificilmente você vai conseguir brincar de reproduzir uma Toon Force na vida real. No vídeo passado, o Danig perguntou se ao voltar no tempo, nós voltamos também no espaço. E que se voltamos no tempo e no espaço, nossas ações são desfeitas. Pensando na ficção, quando a gente fala de viagem no tempo, especialmente para o passado, a gente acaba assumindo que alguma variável continua indo para frente no tempo. Por exemplo, a nossa própria percepção do tempo. E isso faz sentido narrativamente, porque se você voltasse no tempo em todos os aspectos, o seu próprio estado cerebral iria regredir para a situação que ele estava antes de você viajar. E aí você nem saberia que viajou. Então, pro caso do Zelda ou filmes como De Volta para o Futuro, a gente tem sempre algum elemento indo pro passado, mas outros indo normalmente pro futuro. Mas você pode me acompanhar e me ajudar a manipular o tempo através da minha super câmera lenta no Instagram @LucasSemitri. Te espero lá!